Salvador. Então, é por isso que a gente vai compartilhar certas informações e principais desafios sobre esse tema de vários lugares do mundo, considerando aspecto arquitetura e urbanismo. Meu colega Tiago, a palavra é para você, agora você pode falar. Obrigado. Muito obrigado, meu amigo Feculso, pela apresentação, pelo convite também para falar desse tema. É um prazer estar aqui fazendo parte dessa live e ajudando a construir e desenvolver conhecimento nessa área. Para mim é muito importante. Bonsoir tout le monde, en Haïti, aux États-Unis, en Europe, au Brésil, mais aujourd'hui je vais parler en portugais. Bom, sobre a insegurança pública, é importante a gente diferenciá-la da segurança pública. São dois conceitos diferentes. Enquanto a segurança pública, segundo diversos autores, ela trata das políticas de garantir a população contra crimes e acidentes. Inclusive, a lei brasileira ela não tem uma especificação do que seja a segurança pública. Ela é tratada na legislação, porém, não é conceituada. Então, existem diversos autores que fazem esse conceito da segurança pública com políticas de segurança pública contra crimes e acidentes. Já a insegurança pública, ela tem a ver com o sentimento das pessoas, da sociedade em geral, diante dos fatos, diante desses crimes e acidentes e diante das estatísticas. O que a sociedade faz, como ela se mobiliza diante desses acontecimentos criminosos ou acidentais. Essa é a insegurança pública. E ela se relaciona com todas as áreas do conhecimento. Então, a gente pode dizer que a insegurança pública está com uma ponte na saúde, tem uma ponte na educação, no direito, em todas as áreas, porque a sociedade ela se atravessa com todos esses conhecimentos. Não tem como você dissociar a segurança pública, a insegurança pública, de outras áreas sociais. E, por exemplo, a sociedade ela é impactada pela insegurança pública e ela também impacta a segurança pública. É sempre uma troca, essa relação que acontece. Os meus estudos, eles procuram relacionar tanto a insegurança pública, mais especificamente a violência, que eu estudo em Salvador, com a área de arquitetura e urbanismo. Tanto planejamento urbano, quanto na matéria de urbanismo mesmo. Então, no urbanismo, eu estudo de que forma essa insegurança pública ocorre na cidade. Como eu falei, a insegurança pública ela impacta, mas ela também é impactada. A cidade impacta na segurança pública, mas ela também é impactada pela insegurança pública. E o mesmo ocorre com o urbanismo. Ele é a causa, muitas vezes, de insegurança pública e também é impactado por essa insegurança pública. É sempre essa troca. E na arquitetura, a mesma coisa. As casas, os espaços públicos, os prédios, os setores públicos, eles tanto influenciam quanto são influenciados pela insegurança pública. Por exemplo, uma casa cujo muro pode dar acesso, pode facilitar a ação de um criminoso. Isso significa que a arquitetura, nesse aspecto, contribuiu para o crime. Mas também ela é impactada, porque se a cidade não fosse violenta, se ela não tivesse um alto número de assaltos, por exemplo, essa casa não seria assaltada. Então, é sempre essa troca que acontece. E outro exemplo que eu posso utilizar na arquitetura e insegurança pública é a questão da arquitetura hostil, que é um termo aqui que a gente usa no Brasil, que é quando muitas vezes a arquitetura ela serve de uma barreira contra as pessoas. Por exemplo, uma prefeitura que resolve colocar, como foi o caso de São Paulo, nessa semana foi bastante divulgado na mídia, uma prefeitura que resolve colocar pedras embaixo de um viaduto para que os moradores de rua ali não possam mais dormir. É um exemplo de arquitetura hostil. Ou seja, você não está necessariamente prevenindo algo com relação à segurança pública, mas você está impedindo que
as pessoas em situação de rua, elas fiquem embaixo dos viadutos. E a insegurança pública, ela ocorre de diversas maneiras nos diversos países, cada um de uma forma diferente. Cada país tem sua causa da insegurança pública e a sua consequência. Por exemplo, na Europa, onde há pouca desigualdade social com relação ao Brasil, aos países do Sul, então a maior preocupação desses países europeus quanto à sua insegurança pública é com o terrorismo, que por sua vez ele tem as suas causas nos extremistas, né, que muitas vezes acabam entrando nesses países que recebem diversas imigrações de outras partes do mundo, e pela concentração de periferias também nas grandes cidades dos países europeus, que acabam servindo de refúgio para que essas organizações acabem se infiltrando dentro de uma maioria e acabem agindo com esses atos de terrorismo. Já nos Estados Unidos ocorre outro fator. É um país onde há muito a ação do tráfico de drogas, porque a população é bastante consumidora de entorpecentes e, por consequência, o tráfico alimenta esse consumo de drogas nos Estados Unidos. E isso junto com uma política armamentista muito forte do país norte-americano. Porém, lá, apesar de você ter uma sociedade violenta, que isso gera bastante insegurança pública, você tem bons serviços públicos, você tem um Estado que corresponde, muitas vezes, às necessidades da população. Você tem uma economia muito forte também, que acaba tornando as instituições públicas e a sociedade em geral mais segura com relação aos crimes e acidentes, por mais que seja uma sociedade violenta, que é muito diferente do que acontece no Brasil, por exemplo, que a maior causa de insegurança pública hoje, que eu falo com relação a homicídios, que eu estudo aqui em Salvador. A insegurança pública tem um ranking de crimes, né? Mas a gente especificando o homicídio, que é o pior crime contra a vida. Ele está muito relacionado com o tráfico de drogas também no Brasil. A maioria dos homicídios hoje tem relação direta ou indireta com o tráfico de drogas, porque ele tem essa característica violenta. Ele é por si só violento. Para ele se estabelecer, ele precisa da violência. Isso acaba refletindo nos índices de homicídio, que hoje é o principal índice que é utilizado no mundo inteiro para a medição da violência. Mas no Brasil, o tráfico de drogas se une a uma profunda desigualdade social, que é histórica, estrutural. O que não acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, 30% das pessoas são pessoas negras e elas são as maiores vítimas. Elas são as vítimas do racismo e, por consequência, as vítimas maiores da insegurança pública com relação aos crimes contra a pessoa, que são homicídio, que são lesão corporal, vias de fato, que é a briga, e até mesmo a ação da polícia. Ela incide mais contra as pessoas negras por causa do racismo nos Estados Unidos. Porém, lá, 30% da população é formada de pessoas negras. No Brasil, esse racismo estrutural é muito maior, pois a maioria da população, mais de 50% da população brasileira, são de pessoas negras, e aqui também elas são as maiores vítimas da violência, portanto, da insegurança pública, com relação principalmente aos homicídios. E o Brasil também constitui uma sociedade violenta, assim como a americana, porém aqui ainda a gente tem uma regulação maior com relação às armas. Isso, apesar disso, o Brasil tem índices muito elevados de homicídio e de assaltos e outros crimes, roubos e furtos. Isso deixa a insegurança pública no Brasil maior do que a insegurança nos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma economia que acaba e serviços públicos que acabam sendo bons, melhores do que os brasileiros, e acabam incidindo nessa diminuição do número de crimes.
e porque lá também os julgamentos desses crimes funcionam de maneira mais efetiva do que no Brasil. As instituições públicas brasileiras, apesar de funcionarem democraticamente, ainda não respondem ao que deveriam com relação à insegurança pública. Só com o índice de homicídio, por exemplo, no Brasil, apenas 6% dos homicídios têm uma resolução na justiça brasileira. É um índice muito pequeno. E isso gera mais insegurança pública, né? Uma vez que a impunidade acaba gerando mais insegurança. Eu fiz um estudo também sobre os países africanos, principalmente aqueles que desenvolviam cidades globais, principalmente com foco nas cidades africanas globais. E nesse estudo percebemos aqui no grupo de estudos da Universidade Federal da Bahia, o Etnicidades, nós percebemos que as cidades desses países africanos, as cidades globais, elas também são muito desiguais, assim como são as cidades brasileiras, com relação ao urbanismo e arquitetura. São cidades muito segregadas, ou seja, a população de maior renda ela acaba vivendo em poucos lugares da cidade que são muito valorizados, acabam fazendo grandes... A indústria imobiliária cria grandes empreendimentos nessas cidades, principalmente nas áreas centrais e muito valorizadas, e acaba deixando a população que tem menos renda e a população que sofre preconceito, porque nos países africanos ocorreu a colonização no século XIX pelos países europeus. E os europeus eles bagunçaram todo o mapa dos países africanos, dividiram ao seu bel prazer e muitas vezes misturaram etnias que acabavam entrando em conflito entre elas por serem de origens diferentes. E essas etnias diferentes foram para as cidades a partir da industrialização dessas cidades africanas e essa proposta de cidade global, a vinda da indústria, e refletiram na cidade também esses conflitos étnicos. Então, isso ocorreu a formação de bairros étnicos nessas cidades globais. Além da população de maior renda que se concentrou nos empreendimentos novos e bem valorizados, você ainda tem os bairros segregados das populações de acordo com cada etnia, que veio do interior desses países e se estabeleceu nessas cidades globais em busca de emprego, em busca de oportunidades, mas quando chegou lá, não encontrou. Ou apenas encontrou o serviço de construção civil, por exemplo, de pedreiro, para trabalhar nesses grandes empreendimentos, mas uma vez esses empreendimentos finalizados para a população de maior renda, essa população de menor renda foi expulsa desses centros urbanos e passou a viver nas periferias. Um grande exemplo é a cidade de Lagos, na Nigéria, por exemplo, uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes, né, que a gente chama no urbanismo de megacidades. Tem também Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo, também com mais de 10 milhões de habitantes, inclusive a cidade mais francófona do mundo, né? Ela é maior que Paris e lá também se fala francês. Mas é uma cidade onde 80% da população vive abaixo da linha da miséria. Lá também tem os empreendimentos para a população de maior renda, mas eles são muito, muito pequenos em área territorial e ficam muito isolados do resto da cidade, justamente para fugir desses males da cidade que não tem infraestrutura, da cidade que não tem água tratada, esgoto, não tem nenhum tipo de serviço público ou muito pouco serviço público, e a população que tem dinheiro foge para esses paraísos, entre aspas, artificiais que eles criaram, que são muitas vezes até ilhas mesmo, no meio do mar, ou ilhas no meio do rio, para essa população de maior renda fugir dentro dessas cidades africanas. Então, são países também que ainda lutam com golpes de Estado, guerras civis. Isso acaba também alimentando esse cenário de insegurança pública nessas cidades africanas. Uma vez desiguais do jeito que elas geram insegurança pública, porque você tem uma população que não tem o mínimo para viver, e isso acaba gerando conflitos dentro dessas cidades, aumentando o número de crimes. Por exemplo, em países africanos mais ricos, como a África do Sul e Nigéria,
que são os 2 países africanos mais ricos com relação à infraestrutura. Esses países são atacados também pelo fenômeno do tráfico de drogas. Os outros países africanos, que têm menos renda substancial da população, não. Mas esses que são mais ricos, eles têm também o fenômeno do tráfico de drogas, assim como tem os Estados Unidos e o Brasil, porque o tráfico ele é atraído por regiões de bastante dinheiro, onde tem uma economia que esse tráfico possa se beneficiar, porque a droga é um produto muito caro. Então, nos países de menor renda, nos países pobres, o tráfico de drogas não consegue se estabelecer como ele se estabelece nos países com maior renda. Então, na África, eu posso pontuar principalmente a África do Sul e Nigéria. Com relação à África do Sul, por exemplo, na cidade do Cabo, você tem um domínio tão grande do tráfico de drogas em alguns bairros que eles acabam ficando fechados para a ação do Estado e acabam sendo dominados pelo tráfico de drogas. Um fenômeno muito parecido com o que acontece nas grandes cidades brasileiras, como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, que a minha pesquisa aborda também, em que bairros inteiros eles ficam, entre aspas, reféns desse domínio do tráfico de drogas. O Estado entra pouco nesses espaços, e quando entra é só através da polícia e ainda de forma truculenta e de forma embrutecida, que acaba gerando mais violência e mais insegurança pública. Porque a insegurança pública ela é um ciclo. Se você entra com a polícia, por exemplo, num território desse que é dominado pelo tráfico de drogas e isso gera homicídios, gera a intervenção legal que a gente fala no Brasil, né? Que quando a ação do agente público decorre na morte de uma pessoa, num conflito armado, por exemplo. Quando você gera essa intervenção legal, isso gera um ciclo de vinganças. Então, tanto o tráfico de drogas quanto os próprios moradores, eles vão querer se vingar daquela ação da polícia. E isso gera mais homicídio, a polícia retorna de novo para conter, e isso acaba virando um ciclo que nunca acaba. Quanto mais violência se estabelece. E no Haiti, a gente tem um cenário que é diferente disso. É um país que teve um domínio norte-americano desde o começo do século XX. O Feco pode me corrigir, que ele sabe muito mais disso do que eu. E isso bagunçou a política do país e, além de torná-lo um bloqueio, né, contra um bloqueio continental que ele sofre até hoje, que ele não pode ter relações internacionais com outros países. E isso gerou um país fechado, politicamente, economicamente, e que um país que ainda a política norte-americana bagunça a questão das eleições, a questão presidencial, que ela sempre está apoiando um candidato, mas daí nem sempre esse candidato é o que a população realmente está desejando ou precisa naquele momento. Isso acaba gerando conflitos políticos dentro do Haiti. Então, gerando a insegurança. Essa é a característica da insegurança pública no Haiti, por exemplo. Já é diferente do que ocorre em outros países, como eu citei. Porque lá não existe no Haiti uma renda substancial, por exemplo, que permita que o tráfico de drogas domine. Justamente não existe essa renda substancial porque o país sofre bloqueio há muito tempo. E também golpes de Estado, né, que acontecem que aconteceram ao longo da história do Haiti também, que bagunçaram a política do país e que alimentam sempre esses conflitos. Além dos desastres naturais que o país sofre, né, terremotos e inundações, que acabam também fragilizando ainda mais as relações dentro do país. Isso acaba gerando conflitos políticos, conflitos sociais e alimentando esse ciclo também de insegurança pública. Eu estou estudando em Salvador, inclusive, um fenômeno que acontece aqui, que é a quebra de laços dentro dos bairros populares. O bairro popular ele tem uma configuração que é típica do bairro popular.
Ele tem as suas relações entre os moradores, ele tem os serviços acontecendo, e quando alguma coisa perturba esse funcionamento, daí esses laços sociais começam a se quebrar dentro do bairro. Por exemplo, quando o desemprego aumenta, os pais eles precisam ter uma outra alternativa de renda, eles começam a ir para o mercado informal, começam a deixar os jovens em casa sem supervisão, esse jovem começa a se envolver com o tráfico de drogas, porque ele fica muito tempo na rua, porque a educação também é ruim nesse bairro popular, o governo não traz uma educação de qualidade, não traz o emprego também para esse jovem se ocupar, não traz outras atividades, e ele acaba se envolvendo com o tráfico de drogas. Então, teve uma quebra de laços inicial que levou o jovem a participar do tráfico, e o destino dele acaba sendo, muitas vezes, o homicídio contra esse jovem, né? Ou ele também pode desenvolver práticas homicidas. Então, esse ciclo que acontece também dentro dos bairros populares, que é muito parecido com o que eu falei no Haiti, dessa quebra de laços que acontece dentro dessas sociedades. E a segurança pública, ela também ocorre de forma distinta dentro das classes sociais. Por exemplo, as pessoas de maior renda, os ricos, eles são muito mais atingidos pela insegurança pública com relação ao patrimônio. Por exemplo, eles têm o carro roubado, eles têm a casa furtada, assaltada, são assaltados na rua, porque eles têm um patrimônio substancial que é alvo dessa prática criminosa. Assim ocorre com a classe média também. Geralmente o que acontece, eu faço muito esse estudo na arquitetura e urbanismo, geralmente a classe média é uma reprodução do que a classe alta faz. Por exemplo, a classe alta mora em condomínios de luxo fechados, e a classe média vai imitando aquele modo de vida da classe alta. Com a insegurança pública ocorre isso também. Se os ricos eles são mais atingidos pelos crimes contra o patrimônio, a classe média automaticamente vai ser atingida por esse tipo de crime também. Porque é a classe média que vai lá, compra um automóvel, compra um imóvel e automaticamente é atingida pelos crimes contra esse patrimônio. Já a população de menor renda, ela é mais atingida pelos crimes contra a vida, que são o homicídio, o estupro e outros crimes que atingem a vida. Por quê? Por não ter esse patrimônio substancial que possa ser alvo dessas práticas criminosas, as pessoas de menor renda acabam pagando com a própria vida por essa insegurança pública. E quem são as pessoas de menor renda no Brasil, por exemplo? Essa maioria de 52% da população do Brasil, que é de pessoas negras, elas acabam sendo as pessoas mais atingidas, porque são as pessoas que também recebem menos no mercado de trabalho. São as pessoas que, ao longo da história do Brasil, ao longo de 300, 400 anos, foram as pessoas que foram sendo deixadas de lado pelo poder público e pelo desenvolvimento econômico do país. E, ao longo disso, como eu expliquei, essa desigualdade social toda acabou alimentando esse ciclo de insegurança pública, essa quebra de laços, e acabou vitimando essas pessoas mais do que as pessoas de maior renda do Brasil. E talvez o terrorismo ele seja o único tipo de insegurança pública que foge a essa lógica das classes sociais. Porque o terrorismo na Europa, principalmente, no Brasil até a gente não tem tanto essa prática. Nos Estados Unidos e Europa, ele atinge qualquer tipo de classe social, qualquer população. Porque o terrorismo ele tem a prática, ele tem o alvo qualquer pessoa. Quanto mais pessoas ele atinge, melhor para ele. Ele atingiu o objetivo dele. E porque justamente o terrorismo ele está mais associado com ideologias do que propriamente com a classe social. Talvez a única relação um pouco que haja com a classe social e o terrorismo seja
porque geralmente os alvos terroristas, eles, da Europa principalmente, eles não atacam as periferias, geralmente. Eles atacam os centros das cidades europeias, né? Porque são os lugares que, além de terem mais pessoas acumuladas, são também os locais onde a mídia também vai aparecer com um maior enfoque, que é isso que o terrorismo quer também. Além do número de pessoas maior atingidas, também que a mídia tenha uma cobertura sobre isso e que essa ideologia seja mais difundida. E quanto à segurança pública, eu expliquei os principais aspectos e eu deixo aberto as perguntas, quem quiser fazer contribuições, a gente responde, faz um pequeno debate agora, né, sobre a insegurança. Fico também, se quiser contribuir com mais informações, eu estou aqui à disposição para responder. Obrigado. Ok.